Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, na extensão do serviço, lição 23. A cada lição do livro Roteiro, somos convidados a refletir sobre questões que são importantes em nossa existência. Caminhamos pela criação, pelos reinos, pela evolução do homem física e espiritual, por sua história em diversos povos, e também refletimos sobre algumas leis divinas, como a do trabalho. Chegamos à lição anterior, que trata da doutrina espírita. Sem o Cristo, não há espiritismo. Ainda que alguns o queiram, basta um olhar mais atento para a codificação e veremos que ele está inteiramente alicerçado nos ensinamentos deixados por Jesus. Somos, então, convidados a adentrar na seara do Mestre, como trabalhadores, como colaboradores de sua missão na Terra. E é preciso compreender que o Mestre não trabalha para si mesmo. Eis então que Emmanuel nos traz importantes reflexões sobre a nossa conduta na Terra. Caminhemos com ele, iniciando as lições do livro Roteiro. O que seria do Espiritismo se não guardasse finalidades de aperfeiçoamento da própria Terra, onde se expressa por um movimento libertador das consciências? Seria louvável subtrair o homem do campo da função laboriosa de sementeiro, distraindo-o com narrativas brilhantes e induzindo a inércia? Seria aconselhável a imposição do êxtase ao esforço ativo, congelando-se preciosas oportunidades de realização para o bem? 3 perguntas que nos trazem também 3 direcionamentos. Aperfeiçoamento da própria terra, não subtrair o homem do campo à função de laboriosa sementeira, realização para o bem. Temos então que o espírita e também todos os corações sinceros que sigam a Cristo são convidados a trabalhar para que a terra seja um lugar melhor para se viver. A questão que se impõe, que nos faz tropeçar ao longo dos séculos, é justamente o complemento deste movimento de querer aperfeiçoar o nosso lindo planeta azul. Vejam que Emmanuel nos diz que ele, o aperfeiçoamento da Terra, se expressa por um movimento libertador de consciências. Criamos regras de conduta e queremos impor aos que estão sob a nossa direção que pensem e ajam conforme o nosso entendimento. Porém, isto não é liberdade. A consciência livre se expressa de forma única e apenas um ambiente amoroso está apto a acolhê-la. Queremos muita vez que a transformação se dê de fora para dentro, cristalizado neste movimento ao longo dos milênios. Porém, o que se pede é justamente o inverso, que tenhamos um ambiente fraterno para que as consciências se expressem com liberdade e, nesse conjunto, sejamos capazes de construir algo bom. É certo que, diante de nossa condição evolutiva, teremos dificuldades com trabalhadores que destoam do grupo e tomam atitudes que não promovem nem o seu aperfeiçoamento, nem o do ambiente em que se encontram. Não obstante, temos que lembrar que a transformação está em seu querer, em sua vontade, e de nada adiantará a nossa intenção de impor o nosso pensar. Teremos sempre regras a serem seguidas, e cada um usará de sua liberdade para aderir ou não ao que é proposto, e neste caminhar teremos a oportunidade de melhorarmos e também melhorar o lugar em que estamos. A segunda pergunta também nos traz reflexão importante. Emmanuel nos diz: seria louvável subtrair o homem do campo à função laboriosa da sementeira, distraindo-o com narrativas brilhantes e induzindo-o à inércia? Quando ouço uma palestra,
ou leio um livro, ou realizo um estudo, ao final, sempre pergunto a mim mesma: o que ficou? De tudo que ouvi, o que levarei para a minha vida? O que me fez refletir sobre a minha conduta? Tudo que fazemos necessita ter um propósito. Assim, as sementes de luz que recebemos não podem nos levar à inércia, a ficarmos parados no tempo, em reflexão inócua. O fato do discurso ser brilhante, do orador ou oradora nos brindar de oratórias eloquentes e frases cheias de complexas referências, não é garantia de aprendizado. Assim como o homem do campo, o trabalhador do Cristo deve pegar seu arado e ir para a terra, realizar o trabalho, preparar o solo para amanhã aproveitar da colheita. Emmanuel nos esclarece sobre a questão do aprendizado. Na aquisição do conhecimento superior, não acredites que o deslumbramento substitua o trabalho. Nem julgues que o benfeitor espiritual, por mais amigo, possa efetuar a obra que te compete. O professor esclarece, o aluno, porém, deve equacionar os problemas da vida, os problemas da escola. O médico auxilia, o doente, contudo, deve atender-lhe as indicações. Toda realização pede esforço, toda construção pede tempo. Agradece, pois, o carinho dos espíritos generosos, encarnados ou desencarnados, que te amparam a experiência, aplicando-te as lições de que são mensageiros. Não admitas, contudo, que a presença deles te baste ao aprimoramento individual. Recorda que nem os companheiros da glória do Cristo escaparam ao impositivo do serviço constante. Os apóstolos que lhe respiraram a convivência não repousam ante as flamas do Pentecostes, mas seguem, luta adiante, de renúncia em renúncia, adquirindo pouco a pouco a grande libertação. Saulo de Tarso, visitado pelo próprio Mestre, em pessoa, não para sob o jorro solar da senda de Damasco, mas avança, de suplício em suplício, assimilando a preço de sofrimento o dom da divina luz. Por fim, a terceira pergunta que Emmanuel nos traz: seria aconselhável a imposição do êxtase ao esforço ativo, congelando-se preciosas oportunidades de realização para o bem? O intercâmbio com o mundo espiritual nos remete a ambientes de profunda paz. Contemplamos um mundo diferente, porém, estamos aqui na Terra para o trabalho e não podemos nos esquecer que toda tarefa na seara espiritual deve ter um propósito de auxiliar os que sofrem e necessitam de uma mão amiga para seguir em frente. Não se trata, assim, da pressa ou da comunicação com os espíritos amigos ou sofredores. Será sempre o propósito que levamos em nossos corações de viver e agir em favor do outro, buscando através de nossas vidas oferecer algo de nós mesmos. Há quem pense que nada possui de si mesmo para oferecer, e é certo que ainda não temos a luz interior como a do sol que leva a vida por todo um sistema. Não obstante, quando se está na escuridão, muitas vezes bastará um pequeno fósforo para nos apontar o caminho. Assim, não deixemos de brilhar. Toda a luz é necessária, até mesmo a de um pequenino fósforo. Sigamos em frente com a lição. Mas se nos abeirarmos do trabalhador com o intuito de estimulá-lo ao serviço, auxiliando-lhe o entendimento para que a tarefa se lhe faça menos sacrificial, favorecendo a fim de que descubra por si mesmo os degraus da própria elevação, estaremos edificando o bem legítimo no aprimoramento da vida e da coletividade. De que valeria a intimidade do homem com os espíritos domiciliados em outras esferas, sem proveito para a existência que lhe é peculiar? Não será deplorável perda de tempo informarmos-nos sem propósito honesto quanto aos regulamentos que regem a casa alheia? Se a criatura humana ainda não pode dispensar o suprimento de proteínas e carboidratos, de oxigênio e vitaminas, se não pode prescindir do banho e da leitura,
por que induzi-la ao ocioso prazer das indagações sem elevação de vistas? Atendamos, acima de tudo, ao essencial. Eis o nosso trabalho: auxiliar o entendimento, favorecer para que o outro descubra por si mesmo. A doutrina espírita nos fala de evolução e, não raro, nos esquecemos de agir dentro destes princípios. Cada um está em um momento evolutivo e precisamos respeitar isto, porque se assim o é, decorre da vontade de nosso Pai. A diversidade é um fato e estar nela implica em reconhecermos que ora estamos com a mão estendida para auxiliar e ora estamos com a mão estendida para sermos auxiliados. Paulo sabia disso e o expressou na carta que encaminhou aos cristãos que viviam em Roma. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos 1,14. Emmanuel, ao comentar este versículo, nos diz: o apóstolo da gentilidade frisou claramente a sua condição de legítimo devedor de todos, e essa condição e a de qualquer outro ser da comunidade humana. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos, à sabedoria dos mais experientes, ao carinho dos companheiros próximos, ao apoio e ao estímulo dos familiares, aos nobres impulsos das relações fraternais. Portanto, pelo reconhecimento de nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em nosso passo evolutivo. A dívida importa em compromisso, e compromisso significa resgate natural ou compulsório. Todos somos devedores uns dos outros. Se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística, à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldaste, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. Mensagem do Livro Ideal Espírita, Dívidas. Convida-nos assim a atender o essencial, a priorizarmos em nossas vidas o que é realmente importante, buscando da simplicidade de viver o aprendizado para o nosso espírito imortal. Fato é que em nossa jornada as prioridades se misturam e se confundem. Qual o caminho? Como agir de forma eficaz, trazendo para os nossos dias a alegria de bem viver? Emmanuel, nas próximas linhas, nos falará do Cristo, de como agiu quando esteve entre nós, nas mais diversas situações. Aproveitemos as linhas para refletir em como nós outros estamos agindo. É curioso notar que o próprio Cristo, em sua imersão nos fluidos terrestres, não cogitou de qualquer problema inoportuno ou inadequado. Duas palavras importantes: inoportuno e inadequado. Consultando o dicionário online, temos os seguintes significados: inoportuno, que não é oportuno, que sobrevém em um mau momento, numa ocasião imprópria, inconveniente, intempestivo. Inadequado, que não se adequou, impróprio, inconveniente. O primeiro, inoportuno, nos remete à ação no tempo. Qual o melhor momento para determinada ação ou tarefa? Qual a melhor hora para falar e para silenciar? Já o segundo nos remete ao meio utilizado. Estou oferecendo adequado à necessidade do outro? Estou humilhando ou constrangendo o outro com minhas ações ou palavras? Cristo, diante dos problemas que se lhe apresentavam, era então oportuno e adequado. Agia no melhor tempo,
e de forma mais eficaz. É importante, então, observarmos os exemplos que Emmanuel nos oferece, a fim de que aprendamos mais com o nosso mestre, modelo e guia. Não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, sim, chamou-lhe simplesmente Nosso Pai, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. O povo hebreu, até hoje, conserva um grande respeito pela figura paterna. Será o pai quem irá dirigir a família. Até mesmo quando os filhos casavam e continuavam morando com o pai, era ele consultado para o direcionamento da família. Não se trata apenas do provedor financeiro. Encontramos uma dissertação de José Maurício, da PUC de Minas, que trata sobre o lugar do pai no decorrer do tempo e das sociedades. Um estudo muito interessante, do qual grifamos um trecho. A vida social de Israel, segundo Ringelin, é mais rural e caracterizado pelo nomadismo. O fator determinante na estrutura social era a tribo e o clã. Neste contexto, a parentagem e a genealogia eram consideradas importantes. Assim, o aspecto tribal ou ancestral é muito significativo. Em Isaías 51:2, Abraão é invocado como seu pai, no sentido de ancestral, pai tribal, e exemplo de homem destemido a ser seguido. No seio da família israelita, a autoridade do pai era quase ilimitada. Ele era o mestre, chefe da casa. As crianças eram ensinadas a honrá-lo e temê-lo. Ele controla outros membros da família, como o oleiro controla a argila. Ele não é um déspota isolado, mas o centro de tudo o que lhe pertence, e tudo gira ao seu redor. Quando um homem é chamado de pai, isso deduz da mesma coisa. Parentesco e autoridade são expressos pelo mesmo nome de pai. Para o israelita, o nome de pai resulta em autoridade. Ainda estamos distantes de entender quem é o nosso Criador. Mas o que observamos é que com Jesus, ele deixou de ser o Rei dos Exércitos, a quem devíamos servir, para tornar-se o Pai. E também exerce a sua autoridade, porém está muito mais próximo. Isso que o amor filial inaugura uma nova forma de compreendermos a ação de Deus em nossas vidas. Sigamos com o livro roteiro. Embora asseverasse que na casa do Senhor há muitas moradas, não se deteve a destacar pormenores quanto aos habitantes que as povoam. Não obstante exaltar o reino celeste, nele situando a glória do futuro, não olvidou o reino da terra, e procurou ajudar com todas as possibilidades de que dispunha. Este trecho encontra-se no Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. João, capítulo 14, versículos de 1 a 4. Ele nos fornece a verdade, mas não a torna um fardo pesado demais para que possamos carregar. Nem sempre estaremos aptos para nos aprofundarmos em determinados assuntos. E tenhamos a humildade em reconhecer que em determinadas áreas ainda temos um longo caminho a fim de melhorarmos nossa compreensão. Não precisamos ter uma opinião sobre todos os assuntos e sobre aquilo que não sabemos. Tenhamos a sabedoria de não opinar. Vejamos mais um trecho. Curando cegos e leprosos, loucos e paralíticos, deu a entender que vinha não somente regenerar as almas, sem saber socorrer os corpos enfermos, na recuperação do homem integral.
não se contentou, porém, com isso. Em todas as ocasiões, exaltou nossos deveres de amor para com a vida comum. Jesus nunca desconsiderou a vida física como algo importante e relevante para o nosso aprendizado. Porém, sempre nos convidou a compreendermos que o que o físico deixa transparecer está ligado ao espírito, quem ele é e o que ele pensa. Assim, como trabalhadores na seara de Jesus, podemos auxiliar nossos irmãos que se encontram enfermos, através de nossas preces, passe, da água fluidificada e das diversas ações que visam o amparo dos que sofrem. Porém, urge compreendermos que o espírito também necessita ser tratado, e é importante que quem recebe a cura do corpo físico também seja alertado sobre a necessidade de cuidar do espírito, sob pena de padecer novamente de outros males, até que consiga compreender o que o espírito clama para que seja resolvido. Kardec nos auxilia na compreensão deste tema no Livro dos Médiuns, capítulo 5. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos. Os fariseus que lhe diziam: Mestre, faz-nos ver algum prodígio. Não se assemelham os que hoje nos pedem lhes façais presenciar algumas manifestações? Se não se converteram pelas maravilhas da criação, também não se converterão, ainda quando os espíritos lhes aparecessem do modo mais inequívoco, porquanto o orgulho os torna quais alimárias impactadores. Se procurassem de boa fé, não lhes faltaria ocasião de ver. Por isso, não julga Deus conveniente fazer por eles mais do que faz pelos que sinceramente buscam instruir-se, pois que o Pai só concede recompensa aos homens de boa vontade. A incredulidade deles não obstará a que a vontade de Deus se cumpra, bem deles, que não obstou a que a doutrina se difundisse. Deixai, portanto, de inquietar-vos com a oposição que vos move. Essa oposição é para a doutrina o que a sombra é para o quadro, maior relevo lhe dá. Que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? Deus lhes deixa toda a responsabilidade da teimosia em que se conservam, e essa responsabilidade é mais terrível do que podeis supor. Felizes os que creram sem ter visto, disse Jesus, porque estes não duvidam do poder de Deus. Se vocês estiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mateus 17, versículo 20. Caminhemos mais um pouco com a lição do livro Mateus. Recorre à semente de mostarda e à dracma perdida para alinhar preciosos ensinamentos. Compara o mundo à vinha imensa, onde cada servidor recebe determinada cota de obrigações. Consagra especial atenção às criancinhas, salientando o amparo que devemos às gerações renascentes. Exemplos simples da vida cotidiana podem levar a uma compreensão prática do ensinamento apresentado, e Jesus a todo tempo utilizava-se destas pequeninas lições que até hoje nos fazem refletir e compreender melhor a vontade de nosso Pai Celestial. Conclama a cada um a ocupar o seu lugar na criação, lugar único. Se todos fossem palestrantes, quem iria administrar o passe que restaura e fortalece? Se todos buscarem as mesmas tarefas, muito trabalho importante deixará de ser realizado. Eu e você somos únicos no universo. É impossível fazer o mal a você sem fazer o mal a mim mesmo. Por fim, encerra a lição. Nessa mesma esfera de realizações, os princípios do Espiritismo evangélico se estenderão em favor da humanidade. Os desencarnados testemunham a sobrevivência individual depois da morte, provam que a alma
se transfere de habitação sem alterar-se de imediato, mas preconizando o estudo e a fraternidade, a cultura e a santificação, o trabalho e a análise, em obediência a ditames superiores, objetivam, acima de tudo, a melhoria da vida na terra, a fim de que os homens se façam efetivamente irmãos uns dos outros no mundo por vindouro que será, indiscutivelmente, iluminada seção do Reino Infinito de Deus. Estamos aqui para construir um mundo melhor, não apenas para nós mesmos, mas para os que virão. O trabalho do Cristo é incessante e cabe a nós aderir ou não ao seu reino de amor e de paz. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.